Agora eu vou falar de tabela de preço. Observe que eu já tenho uma tabela padrão cadastrada aqui. O que é uma tabela de preço? Ela é uma forma de você organizar o valor dos seus produtos. Mas por que não tem um campo de valor lá diretamente no meu produto? Porque um produto pode ter mais de um valor. Você pode ter mais de uma tabela de preço para diferentes tipos de clientes. Para o cliente A, você vai trabalhar com preço, com o cliente B, você poderá trabalhar com outro preço, cliente C e assim por diante. Então, você vai vincular o seu produto na sua tabela de preço que deseja. Por exemplo, eu tenho a tabela padrão aqui. Essa tabela padrão, ela poderá ser criada automaticamente via estoque. Por exemplo, se você deu entrada no teu estoque e você colocou o valor do produto lá, ele vem aqui, olha, tem tabela de preço? Não tem. Então eu vou criar uma tabela padrão e vou jogar esses produtos dentro. Então, via estoque, você sempre estará manipulando o preço da tabela padrão. Se você deseja criar uma tabela com preços diferentes, você vai dar um novo aqui, tabela cliente A. Eu vou selecionar os produtos que eu quero colocar o preço. Eu sei que eu tenho o arroz e o feijão na tabela padrão. Então eu vou usar os mesmos produtos para me colocar nessa nova tabela aqui. Só para me mostrar a distinção dos valores. Eu posso colocar mais produtos aqui também. Posso colocar infinitos produtos aqui. Mas, para não delongar muito a aula, eu vou deixar somente esses dois aqui. Então eu vou colocar o valor de custo, 2, valor de venda 5, percentual, eu vou definir aqui 15% de desconto no máximo, valor de custo 3, valor de venda 6, mesmo percentual. Percentual de desconto, valor máximo de desconto não são campos obrigatórios. E essa tabela aqui também ela não é uma tabela padrão. Eu vou salvar. Então, ele ficou organizado da seguinte forma. Eu tenho duas tabelas de preço, uma tabela padrão e uma tabela para cliente A. Eu olhando a tabela padrão aqui, eu tenho o arroz branco e o feijão também. Aqui eles custam R$ 4,89 e R$ 2,38. Cancelar e vou olhar outro. Aqui os mesmos produtos têm um valor diferente. Ou seja, o mesmo produto pode ter vários valores. Eu posso trabalhar com vários valores para o mesmo produto. Então eu vou cancelar aqui, recapitulando. A tabela de preço ela vai agrupar vários produtos e dentro dessa tabela de preço você definirá o valor de cada um desses produtos aí. Se você tiver necessidade também, não é obrigatório você ter mais de uma tabela de preço, só se o seu negócio exigir que você tenha mais de um valor para o mesmo produto. Então, você vai cadastrar uma nova tabela de preço, vai dar um nome a ela, que é obrigatório dar um nome, e você vai inserir os produtos que você quiser colocar o preço aqui. 3, 10, 10, 50. Eu coloquei todo o valor inteiro aqui, mas você pode colocar o valor que for, né? Independente. E quantos produtos você quiser colocar. Por exemplo, na hora de eu vender, se eu selecionar a tabela de preço, tabela cliente A, quando eu selecionar cada produto desse aqui para vender, ele vai me carregar esse valor. Salvei. Se eu for vender e selecionar a tabela padrão, ela já vai vir pré-selecionada já, porque ela é a tabela padrão. Não precisa você ficar selecionando sempre a mesma coisa. Ela já vai vir pré-selecionada. No momento que eu selecionar, por exemplo, arroz branco para vender, ele vai me carregar esse valor aqui. Então eu tenho a possibilidade de trabalhar com dois valores para o mesmo produto. Eu vou mostrar na prática como funciona. Vou fechar aqui. Eu vou para venda. Novo.
Se vocês têm dúvida com relação a essa tela, é só assistir esse tutorial aqui. Eu vou pular todas as etapas. Ó, aqui ele já me trouxe a tabela padrão. Então, se eu selecionar, por exemplo, o produto arroz, aqui, ele vai me carregar o valor da tabela padrão. Ah, mas esse cliente aí, ele é um cliente padrão A. Esse cliente eu posso cobrar um pouco mais caro dele. Então, eu vou selecionar a tabela padrão, a tabela cliente A, ó, ele recalculou o valor unitário para mim. Então, ele calculou o valor com base no que foi definido nessa tabela de preço aqui. Se você colocar um produto, eu não lembro se o produto 4 já tem preço. Ó, o produto 4 não consta em nenhuma tabela de preço. Então, ele está aberto para que eu coloque o valor manualmente. Então, em resumo, é isso. A tabela de preço é um agrupador de produtos onde você define os valores. Uma tabela de preço nova é um agrupador de produtos que você define um valor diferente para eles. Se você trabalhar sempre com o mesmo valor independente do cliente, então você nunca terá a necessidade de você criar mais de uma tabela de preço, e sim colocar todos os seus produtos dentro da tabela de preço padrão e trabalhar somente com ela. Então essa seria a explicação sobre a tabela de preço.